pode não amar as atitudes, mas ele ama a pessoa, né? Ele aborrece o pecado, não o pecador. Ele quer que o pecador seja regenerado, seja perdoado, seja arrependido dos seus males praticados, ou seja, das suas transgressões. Então é por isso que quando nós abrimos a palavra lá em Atos capítulo 2, nós vemos conversão de pessoas e batismo de pessoas. Nós vimos outra coisa, nós vimos lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 36, 37, até o 41, 42, que os apóstolos batizaram mais de 3.000 pessoas naquele dia. E ele não saiu perguntando para aquelas pessoas quem era, se era proprietário de terra, se era casado, se era solteiro, se era separado, se era pai de muitos filhos. Não, irmãos. Essas coisas foram agregadas ao longo dos anos na igreja. A igreja ficou com um peso nas costas, que as pessoas não conseguem viver a fé. Muitos não vivem a fé porque é pesado. Colocaram fardos. Muitos saíram da igreja porque colocaram adubo demais no pé da planta. Se você colocar adubo demais, a planta morre. Então você tem que levar a palavra do jeito que ela é. É pregar sobre, primeiro, sobre esse relacionamento com Deus, que é na pessoa de Jesus Cristo. Temos que levar o papel de um obreiro, o papel de um ministro da palavra, é trazer o povo ao conhecimento e levar, representar o povo diante de Jesus. E Jesus representa o povo diante do Pai. Porque tudo é com Ele, é com Jesus Cristo. Glória a Deus. O Pai entregou nas mãos dele. É com Ele, né? E a Bíblia diz que nenhum outro deu a vida pela salvação de muitos, mas Jesus Cristo, que é juiz dos vivos e dos mortos. É Ele que todas as coisas se encerram nele. Ele tem domínio sobre a morte, Ele tem domínio sobre a doença, Ele tem domínio sobre o pecado. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu todas essas coisas. Sobre as guerras, não tem guerra por aí? Muitas guerras, existem muitas guerras, guerra urbana, guerra entre nações, entre pessoas, grupos, mas isso aí para Jesus, está tudo no domínio dele, está tudo no controle, irmãos. Isso aí para Jesus encerrar uma guerra dessa é coisa muito rápida, é muito fácil. Agora uma coisa nós temos que entender, o Senhor diz que nós devemos orar pela paz, temos que sempre orar pela paz, viu? E orar pela saúde, e orar pela vida, orar para que haja arrependimento das vidas, das almas. Nós temos que reivindicar isso, né? Então, na obra de Deus não é nada forçado, irmãos, não pode ser forçado. Deus não nos quer forçado. Muitas pessoas já passaram por essa congregação e se afastaram. Nós vamos até elas. Tem uns aí que nós já fomos várias vezes até essas pessoas. E elas não vêm por quê? Porque não querem. Porque o amor é o mesmo. Nós não cobramos nada delas, nós não pedimos dinheiro para elas. Mas nós queremos que elas aprendam a palavra. Agora, como é difícil para nós sempre ir lá levar a palavra na casa delas, então, por isso que funciona. O Senhor falou para congregar. Ele fala lá em Hebreus capítulo 11, verso 25, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Por que nós congregamos? Porque quando você congrega, você aprende, você está junto, você ora. Um ora pelo outro, o outro ora pela outra família, a família de lá ora pela de cá. Eu não ganhei o sapato do irmão da outra igreja? Não é uma comunhão, irmão? É uma comunhão, irmão. É dessa forma. Do mesmo ponto que daqui uns dias, em nome de Jesus, eu quero organizar para que eu tenha algumas cestas básicas para doar para quem precisa. Então há esse projeto, né? Então a igreja ela leva a palavra, mas ela também, quando ela recebe alguma coisa,
ela tem que partilhar, participar ao povo, aos irmãos, aos amigos, às pessoas que precisam, né? Não pode fazer acepção de pessoas. Aí nós temos que orar pelos outros, orar por quem está viciado na droga, orar por quem está preso, orar por quem está no hospital, orar por quem está na rua. Tem pessoas que preferem ficar na rua, elas têm casa, têm família, têm pai, têm mãe, têm irmãos, têm amigos, mas elas preferem ficar na rua. Ali é uma condição dela, talvez uma condição psicológica. Então segurar essas pessoas em casa é difícil, eles não conseguem. Aqui não, mas em cidades grandes aí, cidades que têm acima de 200 mil habitantes, acima de 100 mil habitantes, é comum você ver pessoas reunidas na rodoviária. Você vê, às vezes, muitos vão lá também para descontrair, para conversar, para esfriar a cabeça, para ficar trocando ideia. Você vê muitos idosos em rodoviária, conversando. Por quê? Porque eles não podem mais trabalhar, ter uma vida ativa. Então eles vão para lá para conversar. Parece que já combina de se encontrar lá para conversar. Tomar café, conversar, bater papo. Muitos até ficam por ali, vão jogar dominó, não é? Irmãos. As pessoas têm essa necessidade de comunicação, de se relacionarem. Nós não fomos feitos para ficar isolados, porque se nós ficarmos isolados, a gente adoece. E espiritualmente, se um homem ou uma mulher estiver isolado, o diabo agarra. O maligno pega a pessoa, atrapalha, acha uma brecha e vai entrando. Mas quando nós estamos juntos, quando nós estamos orando, quando nós oramos uns pelos outros, as coisas mudam. Existem situações em que Deus avisa previamente para a pessoa certas coisas, certos eventos que vão acontecer. Mas Deus sempre vai alertar de uma forma que vai trazer alegria para a pessoa. E a pessoa vai saber que é Deus que está falando. Sabe por quê? Porque Jesus fala lá em João capítulo 10 que a ovelha conhece o seu pastor, conhece ele, que as ovelhas conhecem a voz dele. Então, quando o Senhor fala com alguém, por exemplo, fala: olha, Deus está te dando um livramento, e aconteceu um acidente com você essa semana, o Senhor está te livrando, está cortando o mal, você vai entender, você vai saber. E muitas das vezes você passa raspando na trave, você entendeu, foi Deus que me livrou. Isso acontece, irmãos. Isso acontece, você sempre vai saber. Não é porque você é ligeiro, é porque Deus chegou primeiro. Deus livra nós, irmãos. Lembrando que as pessoas morrem até de susto. Muitos falam até que para morrer basta estar vivo, não é? Então, nós temos que entender que estamos na mão de Cristo. Estamos nas mãos do Senhor, dependemos dele. Ele sabe o nosso futuro, sabe a nossa vida, sabe do que precisamos. O Senhor sabe o que você vai comer amanhã. O Senhor sabe se você vai dormir bem à noite. Mas todos os dias nós precisamos falar com ele. Ele tem prazer em nos ouvir, né? Jesus Cristo disse assim, o Pai Celeste, que é Deus, já sabe do que vós necessitais antes de nos pedirdes. Mas ele diz que nós temos que clamar a ele. É uma forma de manter uma conversa com ele, um diálogo com ele. Porque senão, meu amigo, nós não teríamos jeito, porque um Deus poderoso, que sabe tudo, conhece tudo, sabe os nossos dias, sabe os nossos passos, e todos os nossos planos, nossos projetos, temos que colocar nas mãos dele, né? Para completar, vou ler aqui um verso.